Vamos lá, vamos partir do início, né? Eu apareci do nada, eu falei pra você, eu senti que eu perdi o horário de acordar, eu sabia, eu tava consciente, né, que eu tava fora do horário, do meu horário normal de acordar. Pra mim foram, aqui no tempo da Terra, né, uns 40 minutos de diferença entre o horário que eu costumo acordar e o horário que eu acordei, mais ou menos. Só que lá pareceu muito mais que isso. A sensação que eu tinha de tempo lá era muito maior, sabe? Era de horas e horas e horas. Bom, quando eu me deparei, eu vi uma sala, um salão, um galpão, acho, não sei se era um salão, um galpão. E quando eu olhei, eu tive a sensação de ser a Sala Branca. Aí eu olhei novamente, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo, era um outro galpão. Olhava de novo, parecia ser uma sala, como se fosse uma sala presidencial, uma sala de reuniões, alguma coisa assim. Cada hora que, como se eu olhasse de novo, aparecia um novo local, uma nova sala, um novo local, entendeu? Mas eu sentia que era simultâneo, a sensação era simultânea, de como se eu estivesse em todos esses lugares ao mesmo tempo, entendeu? Desde esse galpão até a Sala Branca, até a sala que parecia ser algo do presidente. Eu já vi reuniões do presidente, porque eu lembro das bandeiras, da cadeira, entendeu? Então eu me lembro das situações. Então cada hora era uma visão, uma imagem que eu tinha diferente no mesmo lugar. Quando eu olhei, tentando entender, eu vi uma esfera, como se fosse um orbe, sei lá, uma estática, uma bolha de sabão, só que tinha estática, e tinham pequenos globos ou bolinhas, ou bolinhas, vamos chamar assim, de energia. Cada energia representava um padrão diferente. Então minha mente atribuía que aquilo era como se fosse um representante de frequências diferentes, ou espécies diferentes, coisa desse tipo, que a gente pode dar nome de coisas diferentes, entendeu? Em termos energéticos, frequências. Só que quando eu estava olhando, eu via a sua imagem, que não era uma frequência. Destoava o restante exatamente por isso, que a maioria ali era uma frequência, e a sua não era frequência. Aí, bom, eu olhava e falava, nossa, mas o que o Thiago tá fazendo no meio dessas energias, eram pequenas bolinhas, dessas pequenas esferas de energia. Aí eu ficava perguntando, nisso saiu como se fosse alguém que me regia, alguém que era importante para mim, alguém assim, que é um ser translúcido azul, que eu sempre vejo. Esse ser saiu da esfera e veio até mim. Ele criou aquela imagem que eu falo para você que eu sempre vejo, que é aquela imagem que é quase que humanoide, assim, mas não tem forma. Só tem, parece uma gelatina meio com formato, assim, humano, mas não tem olho, não tem nada. É só translúcido, material que se mexe lá dentro como se fosse gelatina. Mas eu enxergo do outro lado, entendeu? Sim. E aí ele falou para mim, você veio para limpeza? Você tá aqui para limpeza. Eu olhava do lado, tinha materiais de limpeza e uns tanques, uns baldes, uns negócios assim, cheio de uma espuma branca, entendeu? Como se fosse sabão, sabe? E eu entendia que era para começar a fazer a limpeza. Né? Aí, quando eu começava a fazer a limpeza, porque eu jogava literalmente, ia esfregando que nem a gente faz limpeza de casa, limpeza de quintal, ia fazendo muito espuma. Me dava uma sensação gostosa de limpeza, assim, sabe? De que eu estava fazendo algo para limpar mesmo. Eu não via sujidade saindo, mas eu tinha a sensação de que aquela espuma estava fazendo o trabalho dela. Toda vez que eu esfregava, que eu olhava, o orbe continuava acima, não tinha teto, nenhum dos lugares tinha teto, né? Era uma coisa que eu não sei explicar o que é, mas cada vez que eu olhava, era todas aquelas representações daquelas salas que eu te falei, desde a sala branca, e em especial esses lugares ligados ao governo. Bom, eu continuava a limpeza. Aí quando eu via que o lugar todo estava muito cheio desse sabão, que parecia ser um sabão, eu voltava e olhava porque eu sabia que tinha que jogar água para tirar. Quando eu voltava, parecia como se fosse um tanque, um reservatório grande, tipo aquele negócio de caminhão-pipa, sabe? Assim, era de um metal diferente, não sei explicar, aquele metal que eu sempre falo para você que eu vejo que é líquido, que é esquisito. Sim. E a água estava dentro, era uma água límpida, clara. Quando eu chegava perto, eu via que tinha um dispositivo que me permitia, não sei explicar como que é, talvez eu tente desenhar, mas ele permitia que eu usasse como se fosse uma mangueira, algo que jogasse a água, entendeu? Que bombeasse a água para fora. Mas não era uma coisa terrestre, entendeu? Tá, eu tô dando uma ideia, mas não era uma coisa terrestre. Interessante porque ele era alto e grande mesmo. Só que quando eu chegava perto, eu não sei se eu crescia ou se o negócio diminuía, mas eu chegava perto e colocava a mão assim pra, não sei,
não sei por qual motivo, mas eu coloquei a mão. Quando eu coloquei a mão, a água inteira ficou azul. Mas era de um azul anil misturado com neon, que eu nem sei explicar pra você que cor que era aquela. Eu levava um puta de um susto, né? Que eu falava, o que eu fiz com a água? Entendeu? Como que eu vou lavar essa aqui? Vai manchar tudo de azul, porque eu já estava na sala branca, entendeu? De novo. E a sala branca é uma sala branca, é branco que dói o olho, é um branco que não tem na terra. É um branco diferente, é um branco que brilha, ele é translúcido, ele parece luz. Eu falava, cara, se essa água, se eu bombear essa água, eu vou sujar a sala branca de azul. Então, minha preocupação era essa. Quando eu me deparava, estava o ser do meu lado, de novo, o translúcido. Ele falava, menina de Sirius, qual é a sua preocupação? Eu falava, a água ficou azul, como que eu vou limpar as coisas com água azul? Ele falava, põe a mão na água. Quando eu colocava a mão na água, a sensação da água era uma coisa de limpeza, frescor. Sabe quando você vai no dentista e ele aplica aquele flúor, aqueles negocinhos que infeta a sua boca? Dava aquela sensação ardidinha, aquele cheiro etílico, sabe? Mas ao mesmo tempo tinha uma pureza e ao mesmo tempo cheirava flor, nem sei te explicar como que era, um cheiro gostoso. Eu pegava a água na mão, ela era azul, mas ela não manchava a minha mão de azul. Aí ele falava assim pra mim, menina azul de Sirius, a água tá representando a sua essência. Quando você tocou na água, a água se transformou naquilo que você é. Então fica tranquila, porque ela é para limpar, ela vai fazer o trabalho dela, que é a limpeza da espuma, da sujidade. Eu continuava o meu trabalho, só que quando eu pegava esse componente, que eu nem sei explicar como que era, um tubo, sabe? Mas ele era super leve, super fácil. Saía uma quantidade absurda de água, mas eu manuseava aquilo com uma facilidade, como se fosse uma mangueira de jardim, entendeu? E eu começava a jogar a água, ora era a Sala Branca, ora era todos aqueles lugares. A água trazia esse frescor, essa sensação de limpeza, de tirar bactérias, sabe aquela sensação de... Você não é dona de lar, mas eu que sou, né? E quando a gente faz faxina, que você tá acabado de cansado, mas aquela sensação de estar o azulejo limpo. Sim. Sabe? Você... Sim. Eu não sei te explicar, é um negócio limpo. E é engraçado, porque a água, ao mesmo tempo que ela lavava, ela tirava a sujidade, o lugar já ficava seco e límpido, sabe? Uma coisa assim que muito estranha. E eu sabia que aquilo era estranho, entendeu? Mas eu atribuía aos efeitos da água, e pra mim tava tudo bem. Certo. Quando eu terminava, ele falava pra mim, vá até o centro da sala, que cada mensagem vai ser passada pra você, de acordo com o que precisa. Quando eu me direcionava ao centro, eu já não estava mais na Sala Branca. Eu já estava na sala do Bolsonaro. Quando eu chegava na sala, eu me deparava com o Bolsonaro, ele estava de camisa branca, uma camisa branca com bolso, meio transparente, com a cabeça baixa, com a mão na cabeça, aquele jeito que ele fica, sabe? Com o cabelo cai em cima do... Sim. Ele falava, eu estava esperando você chegar. Ele falava pra mim. Aí, daquele orbe que estava em cima de mim, que você estava lá no meio, que você estava fazendo lá, não sei, mas você estava lá, saía uma daquelas bolas de energia. Eu não vou lembrar para você a frequência certinha que é. Eu não consigo lembrar, mas não era azul. Não era aquela que falava comigo, era uma outra, daquele orbe. Ela saía e falava as coisas que eu precisava comunicar para ele. Só que quando começava a comunicação, que era uma linguagem estranha, como se fossem sons assim esquisitos, metálicos, sabe? Uma coisa diferente, mas eu entendia e passava para ele. Quando eu começava a falar com ele, já não era mais ele. Eu já estava numa sala parecida com aquela, mas porém diferente, falando com o Trump, em inglês. Daqui a pouco, eu estava falando com o Putin. Daqui a pouco, assim, com vários governantes, entendeu? Diferentes. Eu me via fazendo esse mesmo trabalho e saindo da esfera. Aí eu entendia que aquilo era simultâneo, só que então, interessante, porque alguns não estavam acordados. Eles estavam lá, mas é como se eu estivesse, assim, numa cadeira, num lugar que era de reunião mesmo. Era sempre sala de reunião, entendeu? Mas, por exemplo, da China. Aquele coisa da China, ele não estava acordado. Ele estava dormindo. Eu achava aquilo extremamente estranho. Porque ele estava lá sentado para me ouvir, mas ele não estava acordado, ele estava dormindo. Ou num estado de transe, num estado de sono. Eu tinha consciência de que ele estava me ouvindo em nível subconsciente, eu estava fazendo o meu trabalho, mas ele não estava me ouvindo lúcido. Você entendeu? Entendi. A mensagem era passada. A mensagem era muito particular, é estranho porque era simultâneo, cada um era a sua mensagem particular, não era igual. Então, como se eu tivesse subdividida em muitas, entendeu? E passando as mensagens. Do Trump, a mensagem com os Estados Unidos, existem algumas coisas que estão no campo energético de alguns lugares. O Brasil tem um campo energético totalmente diferente dos Estados Unidos.
vai acontecer coisas diferentes, porque os Estados Unidos ele não vai ter mais o poder que ele tinha no mundo. Você entende? Ele vai passar a ser um país totalmente diferente, muito mais próximo do que é o Brasil, do que o que ele é hoje. E não tem o que fazer quanto a isso. O Trump não vai ganhar essa briga, entendeu? De querer voltar ao sistema como era, Sim. as intenções que ele tinha, porque assim, ele tem um lado positivo, mas ele tem um lado de ego, que é de preservar o país. Aliás, o americano tem uma arrogância pleiadiana, entendeu? Que precisa ser, vamos dizer assim, porque o que eles me mostravam que os pleiadianos, eles são muito numerosos, assim, na manipulação da genética americana, entendeu? E, ao contrário do que a gente pensa, eles não são tão bonzinhos assim, porque eles são responsáveis por um monte de cagada e merda que foi feito na humanidade também. É por isso que eles estão nesse plano tentando ajudar, ou, entre parênteses, contribuir para a humanidade. Mas essa arrogância americana vem muito dos pleiadianos. É como se fosse uma coisa meio que não é kármico, porque seria ridículo eu usar essa palavra, mas é o que tem que passar, entendeu? A estrutura vai mudar. Então não resolve muito mais essa ideia de achar que vai voltar ao que era, que o sistema vai voltar. Quem vai estar assumindo ali não é bom e nem ruim, porque a gente tem uma mania de qualificar, né? O lado bom e ruim. Sim. Porém, vai acelerar um processo destrutivo que é necessário. É a tal da água turva que eu falo para você na área, entendeu? Vai ficar bem ruim o mundo. A França, ela está muito em apoio com a China e com outros países, entendeu? Que estão agindo na surdina aí para alavancar essa ideia de domínio. De quantos, eu não sei se é 200, eu não lembro se é 200 ou 250 anos que a consciência me passava, o mundo passava por algum domínio de alguma espécie. Assim como teve o Hitler com a raça ariana e tudo mais, né? A gente tem essa coisa de repetir os domínios. E é uma implantação disso que eles estão querendo fazer. Porém, a coisa vai ter uma outra proporção, sabe? Vai dar um outro resultado que vai, como que eu vou dizer para você, iria surpreender até esses caras que têm esse ideal de controle, entendeu? De transformar isso numa só moeda, num só domínio, entendeu? De ditar as regras. Vai surpreender porque eles estão achando que eles estão ganhando com isso. Por exemplo, eles estão conseguindo, né? A China, vou por a China porque me falava muito da China, entendeu? Eles acreditam que, por exemplo, o governo, a ideia de transformar em algo mais dominado por uma certa etnia é positiva, eles vão achar que estão vencendo, entendeu? Que estão ganhando, mas na verdade tem um plano maior por trás disso tudo. Isso, entendeu? Então, assim, não é pra gente colocar, atribuir bonzinhos e malzinhos, mas vai piorar bastante. Então vai ficar bem ruim o cenário, entendeu? Geral do mundo. Vai causar um certo desespero, uma certa agonia nas pessoas. Vai ficar muito claro, evidente, cada vez mais as coisas vão ficar evidentes e claras, entendeu? A coisa vai ficar bem. Só que olha o lado legal disso. Vai mexer muito com o ego dessa gente que é poderosa e que queria manter um ciclo de, vamos dizer assim, do que a gente tinha, entendeu? Tipo, os Estados Unidos sempre foi um país de primeiro mundo, né? A Europa sempre foi forte, ela sempre foi uma moeda forte e tal. Como as coisas vão mudar de cenário, as coisas vão mudar de figura, alguns governantes vão usar de recursos de impacto. O que esse sistema mostrava é que toda negatividade traz um lado que precisa revelar, entendeu? Um lado que, na verdade, é positivo. As informações precisam chegar. Elas precisam movimentar. A energia, quando ela fica estagnada, ela causa um movimento grande, estratosférico, tipo uma explosão, para poder movimentar. Você entendeu? Vai começar a acontecer explosões, entendeu? De pessoas, que eu falo nesse sentido, de governos, pessoas, um contra o outro, aquela bagunça, sabe? De ficar disputando, né? Para poder vir à tona, para poder eclodir as coisas. São coisas que a humanidade precisa saber, são coisas que a humanidade vai mudar o curso da humanidade, né? Vai ter problema, a gente vai ter muito problema político, muito problema religioso, muito problema, assim, vai ficar pior do que está umas 20 vezes essa questão religiosa, quando começar a vir à tona e não conseguir mais esconder as questões religiosas, principalmente, entendeu? O Vaticano vai estourar, já está estourando, né? Vai ficar cada vez mais. Tem lavagem de dinheiro, tem coisas com crianças. Lembra que eu te falei que existem cidades subterrâneas com crianças. Às vezes isso vai vir à tona. Vai ficar cada vez pior, vai ficar cada vez mais sujo. Vai ter um povo que vai endoidar, católico, essa galera que é mais viciada, sabe? Que vai defender com. Então vai virar um cenário caótico.
entendeu? A doença tem uma tendência a transformar algumas coisas. Existe uma proposta feita pelos países ali envolvidos com a China. Tem muita gente já, vamos dizer assim, em acordo, meio que por detrás do pano, sabe? Aquela coisa escondida que está de acordo com a China, porque já viu que não tem como segurar mais, entendeu? Então os caras estão se aliando na estreita e estão programando coisas até para as pessoas passarem a ter uma reação violenta, entendeu? O Putin está envolvido com isso. Ele tem um serviço secreto, ele tem uma situação lá que ele tem algumas coisas criadas que não é legal para a humanidade, entendeu? Existe uma regência, que eu te disse, que controla essas coisas, mas em vista do que eu te falei de caos, que movimenta tudo, algumas coisas vão vir à tona, assim. Dentro desses potenciais que eu vi, muita coisa vai vir à tona. Entendeu? Eu perguntei sobre redução populacional ao ponto do que falam e de toda a tragédia que a gente vê aí como caos, como fim de mundo, né? Final de mundo, sabe essas coisas que a gente vê aí nos filmes? Sim, é. Existem realidades que já aconteceram, entendeu? Isso me deixou um pouco assustada, eu confesso para você. É uma redução bastante grande e vai ser pelo menos aí uns 5 anos de caos daqui para frente, para as coisas começarem a se normalizar. Normalizar que eu falo assim, depois que tudo eclodir, entendeu? Porque vai eclodir. Não tem mais como segurar. Entendeu? E vai ser cada vez pior, assim. Eles vão começar a fazer descobertas, mexer onde não deve, descongelar coisas que estão congeladas e vai começar a trazer coisas à tona, vão descobrir meios cada vez maiores de controle. Eu perguntei sobre o quantum, né? Porque nós temos um quantum. Lembra que a gente sabe que a Terra precisa manter um equilíbrio? As consciências estão aumentando também de vamos falar em porcentagem, não é? A gente sente que algumas consciências, a gente vem sentindo esse aumento. Então está equilibrado, porque uma consciência, vamos dizer assim, que aumenta, que tem potencial de crescer o seu nível consciente, ela precisa de uma quantidade de energia muito grande. É aquela história do 45 não valer 45, entendeu? Então, às vezes, os encargos de, por exemplo, 10 mil pessoas é para que atinja mais 15, 20% de consciência somada assim, entendeu? Então a coisa vai ficar louca, sabe? O negócio vai ficar. E assim, o ideal desses governos que estão ligados à China vão trazer uma série, eles vão juntar tecnologia, entendeu? Mesmo que a estreita, mesmo que as escondidas, para tentar criar um só governo, uma só direção, entendeu? Vai ter muita coisa que vai rolar com isso, porque as pessoas não vão reagir bem a isso. Não vai ter como eles segurarem a informação, a gente vai perceber isso muito claro. Vai vazar a informação e vai ter, sabe, quase que guerras internas, entendeu? Guerra civil. Você entende? Vai ser bem complexo. O que eu vi de futuro não é legal, assim, nesse sentido, não me pareceu bom. Porém, é aquilo que eu te falei, toda hora as consciências me mostravam que isso é necessário, porque me mostrava o outro lado disso, entendeu? Vai obrigar, assim, porque você não vai ter outra opção, sabe? Os seres conscientes, eles vão perceber cada vez mais o que está acontecendo e com isso adquirir ainda mais consciência, entendeu? De si. Porque isso é necessário, assim, tipo... É algo que não é só esperado, mas assim, tipo, é um benefício, mas a gente tem uma dificuldade de enxergar o benefício disso. É só isso, entendeu? Uhum. Mas existe muita manipulação que vai ser feita para tentar causar uma facilitação de domínio de pensamentos, entendeu? É como se estivesse dominando as ideias, transformando humanos em algo montado, entendeu? Algo direcionado. Então eles pensam do mesmo jeito, comem do mesmo jeito, usam as mesmas roupas, tem o mesmo ideal, entendeu? Essa é a ideia de uma futura civilização regida por esses caras, entendeu? É o que eles querem. Eu não estou dizendo para você que vai dar certo e isso que vai seguir. Eu estou dizendo que vai ter muito caos, entendeu? Nesse meio de campo aí. Então, quando você vai para a China, você vê algumas coisas assim
limitadas mesmo naquilo que você pode fazer enquanto cidadão. E quando você vai para a Coreia do Norte, por exemplo, piora, porque até o cabelo que você tem que cortar tem que ser igual ao do Cortado cara. mesmo jeito. Uhum. Então existe essa dentro da cultura já praticada essa vibração. E claramente no momento em que Então, mas sabe o que me expandisse. assusta? Eles vão ganhar. Hum. Então, mas sabe o que tá me assustando? O Oriente, alguns países do Oriente Médio, eles estão gostando das ideias. Então, o que eu entendi é o seguinte: nós não temos que fazer força para a ascensão do planeta. Não é o planeta que tem que ascender, porque ele está no sistema certo, com a Para frequência ele tá certa. tudo bem, sim. Tá tudo certo. Os seres que estão dentro desse planeta, o teste, o que os humanos estão fazendo aqui é o seu próprio teste e a sua própria bagagem. Eles estão aqui para adquirir o que precisam, para passar a experiência que precisam. E toda a programação do que será feito, das desgraças e tudo mais que a gente sabe que acontece, que vai acontecer, é só parte do que a bagagem precisa, do que aquela mônada, do que aquele ser precisa passar. Então, não tem um peso grande, entendeu? Pra gente como ser, pra nossa estrutura do que a gente é a essência, entendeu? E o que estava sendo passado para esses governantes, e cada um de uma forma diferente, era que eles vão continuar, não tem como mudar o processo, entendeu? Não tem como retardar, por exemplo, esses que estão tentando lutar contra o processo que vai acontecer, tipo, consolando, acalmando. E o interessante é que a informação, mesmo assim, era de apoio. Foi isso que me assustou. Entendeu? Porque eu era obrigada a falar o apoio não concordando dentro de mim. Entendeu? Sabe quando você tá consciente falando uma coisa para alguém em outra língua, mas você sabe o que você tá falando e você não tá concordando? Só que o ser que, a bola, a esfera que vinha falar comigo, que passava, me pedia para repetir, né? Ou para mandar a mensagem, ela sempre me acalmava. Ele me colocava num estado de tranquilidade, mesmo com a informação sendo contraditória às minhas. Ele me mostrava o seguinte, que a minha personalidade não teria que se envolver nessa questão, entendeu? Aquilo que eu achava, aquilo que tem a ver com a personalidade da Gisele humana do agora. E ela não tem nada a ver com isso. Porque o meu papel ali, o meu trabalho dali era só passar informação adiante. Por exemplo, como o chinês lá, o ditador, para mim aquilo é um ditador, né? A mensagem tinha a mesma proporção de, como que eu vou dizer assim, de conforto, de cordialidade que tinha com qualquer outro, entendeu? Tipo, você tá fazendo seu trabalho aqui, entendeu? Esse é seu trabalho. Não importa o que a programação diz, se é ser bom ou ruim. Esse é o seu trabalho. Você veio aqui para produzir esse tipo de energia, entendeu? Então, existia uma cordialidade, um apoio, entendeu? Para isso, sabe? Para esse tipo de coisa. Então, o que eu posso dizer para você é que eles não estão fazendo nada contra. É isso que me assustou, entendeu? Uhum. E isso me deixou bastante assustada na hora, porque eu ficava inconformada de estar passando, de estar dando acolhimento para esse tipo de informação e daquelas consciências que estavam ali estarem de acordo. Aí então eu entendi que já tem um projeto, sabe? Não tem o que a gente na verdade a gente não tem escolha, né, cara? Não existe escolha. Já tem uma. O que existe são diretrizes diferentes, entendeu? Para chegar ao mesmo lugar. Mas a escolha da Terra é essa. A humanidade, de uma certa forma, ela vai ter que fazer isso para ela se tornar melhor, até para que o humano seja um ser humano diferente daqui, sei lá, bastante tempo, talvez o mundo seja diferente. Não, e eles eram acolhidos também, né? Mesmo quem Totalmente acolhido. Totalmente. Quem é contrário, vamos dizer assim. Exatamente. Por exemplo, o Putin tem uma regência muito bonita. Estranhamente, eu tô te falando isso. Existe uma regência de seres muito, e ele é muito protegido pela regência dele. O chinês tem uma regência, só que o chinês tem muito acordo, entendeu? Ele faz muita troca de favor. Eu não sei te explicar como é isso, mas o que me pareceu é que alguns seres mais frios, mais não tão amorosos, não tão calorosos, ou melhor, eles eram inibidos de qualquer tipo de sentimento. Não vamos falar, não vamos dar essa conotação. Eles são como se tivesse um acordo, como se tivesse um serviço a prestar, entendeu?
Tá, entendi. Sabe? E é uma cultura muito antiga. É algo tirado muito antigo, muito antigo. São seres que estão aqui na Terra já há muito, muito tempo. Muito tempo, muito tempo. São coisa bem, bem antiga, entendeu? Existe um acordo, sabe? Não sei, uma aliança, alguma coisa assim, entendeu? E algumas coisas da regência dele estavam ali também no mesmo apoio que tem a qualquer outro humano, ali tem apoio também, entendeu? Isso é impactante quando você vê, sabe? Porque a gente tem a tendência de julgamento, entendeu? É muito E estranho, Thiago. Porque eu estranho. ficava retrucando mentalmente com a consciência. Eu não sei como a consciência É. não me abandonou aqui, sabe? Porque apesar de eu estar fazendo o que ela me pediu, porque eu fazia exatamente, eu falava, entoava as palavras que na língua de cada um, entendeu? Do jeito que ela me pediu. Eu não sei te recitar, porque como eu te falei, Uhum. era simultâneo em todas as línguas e com todo esse povo aí, entendeu? Só que me assustou a comitiva, a regência de proteção, ou aquilo que está ali, vamos dizer assim, apoiando as ideias, entendeu? Porque É, eu acho que eu estou muito apegada à parte humana. Eu entendi que eu tenho um apego à matéria, aos meus semelhantes, entendeu? Eu não estou enxergando isso aqui como uma experiência, entendendo a experiência, a particular de cada humano, independente de ser boa, na minha qualificação, boa ou ruim. Eu me doí por aqueles que vão morrer, entendeu? uhum, Isso me assustou. Eu não sabia que eu tinha isso. Quando eu terminei o meu trabalho, que eu passei as mensagens, eu voltei para a sala branca. certo. A sala branca estava, que eu te falei, límpida, tinha aquele cheiro de frescor, de limpeza e tudo mais. O orbe, onde estavam todos os seres ali, as esferas, subiu, ficou em cima, como se fosse em cima de mim, assim, e saiu como se fosse uma energia prata, prateada, uma energia, vou chamar de energia, uma luz prata, que Uhum. entrou da minha cabeça aqui, ó, bem atrás, aqui, um pouco para trás, quase na nuca, assim, não sei te falar. Eu senti exatamente aonde entendeu? Mas, assim, contando assim, pro meio, bem aqui no centro da cabeça, uns 2 dedos para baixo, assim, onde chamava muleira, lembra quando chamava, quando Sim, os antigos chamavam muleira? Ali. tá. Entrou ali, e eu senti meu corpo inteiro como se tivesse ligado na tomada, sabe? Energia, sabe assim, quando a energia estática passa no teu corpo inteiro, assim? Aham. Nesse exato momento saiu o serzinho azul, ficou aqui do meu lado, né? Como se tivesse tipo em apoio, assim, como se estivesse me confortando, algo assim, né? Ele tinha como se fosse pequenas. Como que eu vou dizer para você assim? Sabe o que parecia? Parecia luz. Sabe quando você pega uma lanterna e vai num lugar que você ilumina assim, que você vê aqueles pontinhos, que você vê todas essas coisinhas que tem no ar, aqueles pontinhos, aqueles Ah, sujeirinhas, aquelas sim, coisinhas. sim, A sim. sensação dessa luz era isso, ela tinha alguma coisa. Eu não sei dizer o que era aqueles negocinhos, mas era Tipo como se um fossem umas coisinhas floquinho, né? assim. Isso, isso. E ela entrava aqui e tal, e eu sentia energizar o corpo inteirinho, assim. Tava um negócio assim, não sei te dizer. Estática, sabe quando você põe a mão eu até dei o exemplo lá no É, grupo da TV de tubo, que você põe a mão, aquela sensação assim, sabe, de estar daquele jeito, era isso daí. é. Isso era uma somatória daquele globo todo, entendeu? Eu sentia todas aquelas esferas giravam numa determinada velocidade, no sentido horário ou anti-horário, e formavam esse submaterial que era essa luz, entendeu? E essa luz entrou no meu corpo. É como se fosse assim, Ah, algo que estivesse confortando, entendeu? Recarregou, porque eu me sentia bastante cansada. A sensação é que, eu não sei se era de ter lavado as coisas, porque eu tive a sensação de fazer manual mesmo, sabe? Igual pegar a vassoura e lavar mesmo, entendeu? E sim. era um lugar grande, os lugares eram grandes, então a sensação era de cansaço físico mesmo, quase que um esgotamento. Então, quando essa luz entrou, quando essa. Nossa, me colocou num estado que eu nem sei te explicar, mas é como se eu tivesse estado zerada de novo, entendeu? Eu acordei exatamente às 6h26. Tá. A hora que eu peguei, foi muito estranho, porque eu senti voltar pro corpo, a sensação de voltar pro corpo, sabe a sensação de impacto no corpo? E é Aham. estranho porque quando eu volto, quando acontece isso, eu consigo enxergar minhas células, o sangue correndo, os órgãos. É muito louco. É como se eu me olhasse de uma forma como se eu tivesse olhos para dentro, entendeu? Eu vejo Uhum. toda a estrutura interna. Eu vi toda a minha estrutura interna, senti adequando, tipo assim,
é algo muito maior, pelo que eu entendi, esse corpo que sai, ele é maior do que o corpo humano. Eu falo o tamanho de estrutura, assim, entendeu? Então ele vai se adequando. Não sei te explicar, é como se ele estivesse voltando pro tamanho, entendeu? Se adequando ao corpo, entendeu? Aí quando ele volta pro corpo, eu tive essa visão clara de célula, é muito louco. O pulmão, o cérebro, sabe, a reação química que tem no cérebro. Eu lembro que fiquei deslumbrando isso por um período, entendeu? Mas que deve ser muito rápido, porque parece, para mim aqui na Terra, parecia frações de segundo, mas demorou bastante tempo na situação, entendeu? A hora que acabou esse processo, que eu sentia meu corpo inteirinho formigando, e tá até agora, eu virei assim, porque eu deixo o celular carregando por causa do meu trabalho, ele fica ligado do meu lado, entendeu? No travesseiro do lado, assim, entendeu? Eu grudei o celular, liguei 6h26, e eu fiquei confortável com o horário. Olha que loucura que é a minha cabeça. Me deu uma sensação de prazer quando eu vi que era número 6. Porque eu não sei, mas era prazeroso para mim eu olhar e saber que era 6h26, entendeu? Não poderia ter sido 6h27, 6h25, não. Teria que ser exatamente 6h26. Isso me trouxe um conforto que você não tem ideia da dimensão, do tamanho do conforto que você me deu. Aí, eu achei que tinha acabado. Eu falei, bom, acabou. Passou. Não. As esferas voltaram pro meu quarto, só que elas ficaram suspensas. Elas não estavam mais no orbe. Entendeu? Não eram todas também. Algumas. Tem amarela, tem azul, tem verde, e elas são de uma coloração que eu te falei. Eu tô dando uma ideia de cor do que a gente conhece, mas te falar a cor é muito difícil. E algumas giram em sentido horário, outras anti-horário, outras formam como se fossem pequenos vórtices, assim. Eu olho, vejo ela formando um vórtice, e outras são escuras, como matéria densa mesmo, entendeu? Quando eu olho. Só que cada uma vem para uma. É como eu olho, eu sei que eu sinto elas lá, vejo fisicamente com os meus olhos. Essas esferas, elas ficam pequenas, bem pequenininhas quando elas estão fora do orbe, menor ainda, tipo do tamanho de uma azeitona, entendeu? Só que ela se aproxima aqui do lado da minha cabeça, geralmente do meu lado esquerdo, entendeu? E emitem um som. Cada uma é diferente, tem som, tem cheiro, tem cor, tem sensação, entendeu? Eu não sei te dizer assim. Cada uma é muito específica. Tem umas que são bem etílicas, assim, sabe? Um negócio etílico, assim. E eu não sei se elas estão tentando transmitir uma mensagem que eu não estou conseguindo trazer, entendeu? Aí o que acontece? Elas ficam aqui, ó, desse lado, do meu lado esquerdo aqui, fazendo esse barulho, esse não sei o que é. Aí ela some, entendeu? Aí vem outra e fica aqui. Aí essa outra sai. Aí elas juntam em 3, por exemplo, que são parecidas energeticamente ou de frequências parecidas. Às vezes a cor não é igual, mas elas têm uma frequência parecida e formam como se fosse assim um triângulo, mais ou menos, entendeu? E ficam girando entre si, mas formando um triângulo, sabe? Elas mudam de lugar. Isso emite um som, uma frequência, alguma coisa que quando entra na minha cabeça, me dá sensações no corpo. Aí começou no pé, entendeu? É como se estivesse entrando uma eletricidade no meu dedo esquerdo. No dedo esquerdo. Ela entra pelo dedo esquerdo, vai pela planta do pé, sai no calcanhar, começa a subir aqui a parte de trás aqui do calcanhar, tudo, panturrilha, passa aqui atrás do joelho, dá uma sensação engraçada pra caramba, não sei te falar, como se fosse uma cócega, gelado, depois esquenta, um negócio esquisito. Sobe pela parte de trás da minha perna, vai subindo e vai na coluna. Quando chega na coluna, serpenteia. Me dá uma sensação de prazer, assim, é como se fosse uma... Eu não sei se é quente ou se é frio, porque é as duas coisas ao mesmo tempo, mas é um choquinho, sabe? Uma sensação gostosa. Vem até a minha nuca aqui. Quando chega aqui na nuca, acontece alguma coisa aqui para cima, uns 4 dedos para cima da minha nuca, acontece alguma coisa que esquenta. Aí eu começo a suar, a transpirar. E eu vou pegar o meu corpo, tá quente e suando, entendeu? Isso tá o dia inteiro. Lembra que eu te falei que eu tava incomodada para ir trabalhar? Porque mesmo que eu ligue o ar-condicionado, parece que não tá ligado. Tá. Eu tô transpirando, eu já tomei 2 banhos, entendeu? Não passa. Não é ruim. Isso que eu queria que você entendesse. Não tá me tirando, como que eu vou dizer pra você? Tá desconfortável porque eu ainda não tô conseguindo equilibrar. Tipo, meu corpo agora tá quente, meu rosto tá pelando, pegando fogo. Minha mão tá suando. Só que ao mesmo tempo que traz esse desconforto, a sensação que deixa é muito boa. Entendeu? Então eu acho que é algum ajuste que eu preciso fazer comigo
Porque isso talvez seja novo aqui no meu corpo, entendeu? Não sei se é resultante daquela energia que entrou pela minha cabeça, eu não sei se é algo que eu desenvolvi ou se são essas esferas que estão fazendo. Porém, isso está acontecendo. Bom, é isso. Eu acho que tem coisas para vir. Eu acho que agora esse ano o negócio vai ficar. Eu já vou avisar que eu acho que não vai ter muita. Se o ano passado não tinha muita escolha, eu acho que esse ano vai ser pior. Esse ano vai ser louco, né? É, Vai, não é uma mas coisa vai ser que vai. bom. Não, não é ruim. É que eu te Legal. falei. Você tem que dar. Hoje eu não. Eu sabia que eu não ia conseguir fazer nada hoje. É. Então, não tinha como. Eu não conseguia tirar da minha cabeça. E ó, aquietou as esferas, entendeu? É, Elas parou, estavam né? o tempo todo, elas pararam. Elas estão quietas, porque acho que eu consegui fazer o que eu tinha que, pelo menos parte do que eu tinha que fazer. Eu sei que tem mais, É. mas parte do que eu tinha que falar para você, eu já falei. Então, elas estão mais quietas. É louco o negócio. Acontecem umas coisas que eu vou falar pra você, cara do céu. Ela tá parada do meu lado, entendeu? Eu vou me acalmar um pouco, porque eu fiquei um pouco alterada, sabe? Eu virei aqui, ó, pro lado, quando eu já tava com cara, porque eu levei um susto. Não tava esperando. Ela é branca albina. Cara, o olho dela é uma coisa, você fica hipnotizado de olhar. Ela tem uma. É como se tivesse um universo dentro de cada olho. Mas então, É, cada olho dela é um universo diferente, entendeu? Não é a mesma coisa. não é igual. Não, não. Ó, ela acabou. Eu nunca vi uma coruja fazer isso. Ela acabou de piscar pra mim o olho esquerdo. Aham. Nossa, cara, é louco o negócio. Ela acabou de me mostrar um ser cinza, sem muita. Como que eu explicar isso daqui? Parece um morcego, entendeu? Assim, tem asa, tudo, mas ele é cinza, um cinza esquisito. Sabe esse cinza? Nada, esse cinza, é, sei lá, um cinza pálido, entendeu? Hum, Só que no meio da cabeça dele tem um olho vermelho, bem ao centro, assim. Ele é do tamanho quase de um urubu, sei lá, sei, entendeu? Mas sei. parece um morcego. Quando eu olho no olho dele, eu vejo Mercúrio. Tá. Porque eu não sei, entendeu? Mas ele vai me mostrando Mercúrio. É, é uns tons assim, ele tem uma. Como que eu vou explicar pra você? Umas garras, uns negócios na mão assim, mas ele pede pra eu concentrar no meio do olho dele, entendeu? Hum, A coruja saiu, ficou ele. Ele tá aqui do meu lado. tá. E aí ele pediu pra eu olhar, eu desviei o olhar, pediu pra eu voltar o olhar pra ele e olhar dentro do centro do olho dele. Então eu tô olhando. E ele me mostra Mercúrio. Aí eu volto, né? É uma imagem estranha, porque, sei lá, é um sabe, árido, mas é quente, estranho. Abriu uma passagem, entendeu? Do olho dele. Ele sumiu, ele foi engolido pelo vermelho, como se Aham. fosse um vórtice vermelho agora. Ele foi engolido por isso, ou ele virou o próprio negócio vermelho, entendeu? É como se fosse um portal. Só que é estranho, porque ele gira no sentido horário, só que ele gira para baixo. Sabe como que eu vou explicar isso? Deixa eu ver se eu entendi. Às vezes, quando eu olho alguma coisa, eles estão exponencial. Esse não, esse é como se fosse um túnel para dentro, entendeu? Aí Hum, ele tá falando para mim entrar tranquila que não tem nada ruim, entendeu? É que eu tô com medo de entrar. É estranho, sabe? É escuro, sabe? É vermelho, escuro, sei lá, estranho. Parece é um fogo. espiral? Só que é um espiral para baixo. Não é um espiral. Entendi. Eu tenho a impressão que se eu entrar, eu vou para baixo, entendeu? É. Aí ele tá. A Ah, coruja voltou, pediu pra eu acalmar, tá falando pra mim que eu posso entrar na espiral, que tá tranquilo. Então eu tô ansiosa naquela coisa de entro, não entro, tá vermelho, o tom é um vermelho, entre vermelho e rubi, assim, sabe? E eu vejo um rubi, uma pedra hum, rubi. Aí eu pedi pra ela se eu posso ficar de fora, ela falou pra mim que o interessante seria se eu entrasse. uhum, tá. Eu pedi pra ela tirar o ser, entendeu? Cinza, porque ele me causa uma sensação estranha. Ah, Aí ela entendi. disse pra mim que tudo bem, é que porque eu me impactei, entendeu? Com a cor. Estranha pra caramba. Mas ela disse pra mim que é só uma imagem. Então é pra mim ficar tranquila. Aham. É isso aí. O que é Xangô? Xangô é um orixá. E o que isso tem a ver aqui no meio?
É o orixá da justiça, assim. Tipo. Ah, tá. Eu já entendi. Você lembra que eu te falei que eu estava assustada com os possíveis causas e mortes, Ah, desencarne, que eu estava sentindo? aham. Tá ligado a isso, entendeu? Esse olho que eu tô vendo é o processo de dor e de, vamos dizer assim, desfragmentação das matérias, entendeu? É por isso que eu tava sentindo esse repulso de querer entrar, sabe? É como se eu estivesse vendo sangue. Sabe quando você vê sangue que tá se transformando já naquelas placas? Entendeu? Que fica daquele tom meio escuro. Sei. Então, eu tenho visto isso. Eu não sei que lugar é esse, mas é um lugar que não é muito agradável, sabe? Tem essa sensação, assim, forte, pesada, sabe? E apareceu algo, não sei te dizer o que é, que me trouxe o nome Xangô, entendeu? Aí, Entendi. tá aqui junto, entendeu? Eu não entendo muito, mas ele tá dizendo pra mim que é como se ele servisse pra acalmar a coisa dentro da minha cabeça, entendeu? E tá tudo bem. É Entendi. um lugar assim, é um lugar sombrio, entendeu? Ele é vermelho, ele é estranho, ele tem essa coloração que eu te falei, que parece sangue pisado, sangue que tá já começando a virar composto, sabe? Aí eu tô vendo essa imagem, eu ando nesse lugar, ele é gelatinoso, sabe? Conforme eu vou andando assim, ó, a impressão que ele tá movimentando junto comigo, sabe? Estranho, esquisito. Entendi. Lá do outro lado tem um cara que tem a coluna é dobrada, assim, ó. Arcado? É, ele tá lá do outro lado. Ele tá, tipo, falando pra mim, pode vir, entendeu? Tipo, vem tranquila que tá tudo certo. Sim. Aí eu vou caminhando, ele tá lá, ele é curvado, assim, sabe? Ele é curvado, acho que ele segurou alguma coisa na mão, não sei o que que é, não consigo ver direito, entendeu? Ai, eu não sei, mas eu não sei se é um charuto ou alguma coisa que ele tá, sabe, segurando, não consigo ver, parece, Aham. sabe que parece coisa indígena, sabe coisa indígena? Sim. Aqueles paramentos indígenas. Ele tem essa coisa meio assim, ele é meio arcado, ele parece um ancião, sabe? Aham. E era mais ou menos isso aí, assim. Aí ele tá me pedindo pra eu vir, mas ele tem uma calma, assim, uma tranquilidade. Eu que tô. Ele tá me passando, aí ele tá pedindo pra eu olhar pra frente, pra eu não olhar pros lados, entendeu? Pra ver isso. Sabe, isso que eu tô Tá. vendo. Sim. Entendeu? Aí eu tô tentando fixar o olho nele. Eu cheguei até ele, ele estendeu a mão pra mim, ele tem uma mão áspera, grossa. Sabe uma mão de quem trabalhou muito? Não sei Aham. explicar, gente, a pele dele. Ele não é Mas ele novinho, passa. né? Ele é um senhor. Não, ele não é novo. Ele é um senhor bem ancião. Aí ele tá falando também que é tranquilo, que o lado de lá também é tranquilo, que essa passagem seria a desfragmentação da matéria, para eu entender a desfragmentação da matéria, entendeu? Mas tá tudo bem. É pura química, é pura união química, alguma coisa desse tipo, assim, entendeu? É uma coisa comum, devo entender. Que o que está do outro lado é o que realmente interessa, entendeu? Ah, E do outro lado existe. Ah, é uma caverna, cara. Eu nunca tinha visto um negócio assim. É uma caverna, sabe? Imagina uma caverna. Como que eu vou falar pra você? Ela é escura, ela tem umas coisas assim, umas pontas. Aí eu tô entrando, tem uns desenhos na parede. Ele tá me levando lá, entendeu? Tem um sim. monte de desenho assim na parede, tem um monte de coisas assim desenhadas. Ela é bem antiga ou não tá muito mexida assim, sabe? Certo. Eu tô indo, tem uma bifurcação. Ele pediu para eu escolher qual lado eu prefiro. Eu falei para ele que eu tenho uma tendência de escolher a esquerda. Ele pediu para eu seguir. Eu segui. Tem uma parede de pedra com um monte de. Sabe, sabe quando a gente olha colmeia de abelha? Sei. Tem esse monte de. Tem isso. A parede inteirinha. Tem alguma coisa lá dentro, eu não sei o que é. Aí ele pediu, tipo, pra eu ficar olhando pra isso, entendeu? Eu tô aqui de pé olhando pra parede, tem esse monte de coisinhas na parede, né? Mas é tudo de pedra natural. Uhum. Mas existe uma ordem, entendeu? Aí eu fiquei aqui olhando. Eu não sei se ela tem um lugar aqui mais pra esquerda que tem uma pequena entrada.
Eu apontei pra ele, tá esquentando meu corpo pra caramba. Ele pediu pra eu olhar, e eu tô chegando pra olhar. Quando eu chego na porta ali do que é, sei lá, é meio que eu não consigo entrar, sabe? Tá bloqueando. Aí ele falou pra mim assim, então vamos pra direita. Eu estou saindo junto com ele, volto pra bifurcação e vou pra direita. Só que interessante, meu corpo tá mandando pra esquerda. Sabe, eu tô parada no meio da bifurcação. Ele tá indo pra direita, mas a minha mão tá fria na direita. E tá quente na esquerda. Então a minha tendência é ir pra esquerda, entendeu? Ele ficou parado. Tipo, ele tá parado no meio ali, esperando decidir o que é. Aí eu tô dizendo pra ele que não tem jeito, né? O meu lado esquerdo tá pedindo pra eu voltar, entendeu? Aí ele tá dizendo pra mim que talvez eu não queira ver. Ou não esteja preparado pra ver, entendeu? Sim. Ele voltou e parou no meio da bifurcação. A minha mão direita está esfriando, como se tivesse gelo. Aí eu tô tentando acompanhar ele do lado direito, né? Apesar da minha vontade é conhecer o lado esquerdo, mas eu tô acompanhando. Do lado direito é tudo muito límpido, tudo muito claro, azul. A água tem um reservatório de água, mas não é vermelho, é azul. Tem uma baixada, é como se a pedra formasse um túnelzinho. Aí eu tô seguindo. A gente saiu num lugar que parece uma praia. Eu olho, tem presa, entendeu? Verde. Sabe um lugar, uma praia, como que eu vou dizer pra você? Uma praia deserta, um lugar mais selvagem, assim. O mar, tem o barulho do mar. Isso. A gente chegou na praia, ele parou no meio ali, mas minha mão esquerda tá muito quente, entendeu? Só que a minha direita tá fria, sabe? É diferente a sensação. Aí ele olhou pra mim, agora pra mim pra trás, e falou o seguinte pra mim. Existem dois lados dessa mesma caverna. Um lado é a vida, a criação da matéria. O início e o princípio de tudo. O outro lado é a degradação, a morte e a decomposição. Ambos os lados eu tenho que conhecer. Entende? Porque o mesmo processo que vai acontecer com o meu corpo, que aconteceu com o meu corpo e vai acontecer várias vezes, seria uma metáfora sobre o princípio de quando você vai experimentar, entendeu? Sim. Essa caverna, ele tá me atribuindo um lugar. Eu tô perguntando para ele o que é a caverna. O que é isso? Ele falou que seria um lugar onde as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E ele tá me falando que a vida e a morte é simultânea. Você entende? Ao mesmo tempo que eu estou viva, eu estou morta. Em carne. Eu acho que é isso. Eu tô perguntando pra ele. Aí ele falou pra mim que nunca pra mim atribuir a essência do que eu sou, mas a gente tá falando sobre química. Então, se você percebe que você tá sentindo quimicamente, a diferença de temperatura e tudo mais. Então, essa é a diferença do que eu tô te falando. Eu não estou envolvendo em nenhum momento a parte etérea, a parte do que você é. Eu tô falando da composição biológica, da reunião química, entendeu? Já deixando claro isso, por isso as sensações são diferentes. Então ele está mostrando que a tendência ou a facilidade de enxergar esse lado da caverna azul, frio, ou que eu atribuo a frio porque é mais confortável, é mais fácil, entendeu? Enquanto eu estava ali, que eu escolhi primeiro o lado esquerdo, e eu cheguei para olhar, a porta não se abriu porque a minha permissão não foi dada. Entendeu? A porta sempre está aberta, mas a minha permissão não é dada. Sim. Ele pede para eu entender os processos de como isso funciona, entendeu? De que eu só vou conseguir ver a degradação, a morte e a destruição a partir do momento que eu aceitar que ela é parte do processo e que ela é o mesmo começo e fim. É como se eu olhasse para isso e fosse a mesma coisa ao mesmo tempo. Ele fala para mim que a concepção da vida, da existência, da união química, ela é um espelho contrário da degradação. E para que uma coisa aconteça, a outra precisa existir. Ele está me explicando o princípio da dualidade, entendeu? É isso que eu tô pensando. Só que de uma forma diferente. Ele está me mostrando a coruja como um ser branco, que tem um universo, que tem... Por isso que ela tinha os dois olhos diferentes. São duas situações diferentes, né? E quando ela piscou à esquerda, é a minha tendência de querer entender a degradação. Por isso... o ser da esquerda, que cuida desses mundos, vamos dizer assim, carnais ou de matéria, que é mais denso, ele diz para mim que essa questão da beleza atribuída a algum arquétipo é muito ligada
a tendência de como eu vejo um lado e outro, entendeu? Então, quando apareceu uma coruja bonita aí que me chamou a atenção ali, branca, eu estava atribuindo ao lado direito. E quando eu senti o lado esquerdo, apareceu aquele ser cinza que eu te falei, que na minha concepção talvez fosse algo dominante, entendeu? Sim. Mas que ele está me mostrando o seguinte, que é interessante porque eu tenho uma facilidade muito grande de entender os princípios da vida. Então, ele está me mostrando a minha linhagem ou alguma coisa ligada à ciência, à genética, entendeu? A seres que foram envolvidos com a genética, com a criação da vida. Mas em contraproposta, eu tenho que entender o processo da morte, da degradação. Ele está me dizendo que somente quando os humanos entenderem o processo da decomposição e da destruição daquilo que é a degradação da matéria, é que nós vamos descobrir coisas referentes à animação ou à perpetuação da própria matéria, entendeu? Então, eu acho que ele está querendo me dizer que no processo de morte, agora ele está me mostrando, lembra que eu te falei que eu já vi um processo onde eles queimavam sangue para obter algumas informações? Parecia que o vapor... Ele está me mostrando essas culturas antigas fazendo trabalhos com degradação, com o degradar da matéria, entendendo os processos ou as reações, entendeu? Que isso tem, qual é vamos dizer assim, o suprassumo disso, entendeu? Porque se a gente entender só um lado e não entender o outro, a gente nunca vai conseguir fazer uma matéria durável ou entender todos os estágios dessa mesma matéria. Então ele está me mostrando que a caverna ela precisa ser conhecida dos dois lados, entende? E que a degradação ela é tão importante quanto a genética da criação. E tem algo que para mim na degradação que ele falou para mim assim, eu sei que chegou para você algumas coisas, algumas ideias, algumas leis, algumas coisas, ele está me mostrando as coisas que eu escrevo, né? Ele falou, só que te falta compreensões, entende? E ele falou que a compreensão está ligado a eu estudar a morte das células, a morte da degradação do sangue e tudo mais, entendeu? E não só a parte genética da criação. Então ele está me pedindo para eu, como que eu vou dizer assim, frequenciar ou transformar o meu campo energético num corpo mais quente, ou que traga uma densidade diferente, ou uma conotação, não sei te dizer o que é, entendeu? Para que eu possa acessar seres ou acessos que vão me mostrar. Já entendi. Verso, você já entendeu, né? Já entendi o que é. Ele falou para mim que é o que está me faltando para abrir. Sabe? É como se o meu caminho tivesse travado, entendeu, Thiago? Sei. As portas estão fechadas. Isso é muito fácil da gente desenvolver no projeto. Ele falou, você nunca entendeu o processo de que aquilo que você veio fazer, olha aqui, que coisa, ele está me mostrando uma coisa incrível, ele está me mostrando assim que os grandes cientistas dessa nossa geração, dessa nossa ideia de civilização, não completaram seus propósitos porque tenderam a pender por um lado. É como se a ciência tivesse sempre faltante, entendeu? A tecnologia, a ciência, o que vai ser desenvolvido, as grandes descobertas, elas estão sempre faltantes, elas estão sempre, ele está me mostrando, ele sabe que eu sou fã de Tesla, né? Então ele está me mostrando a Tesla. É lógico que eu queria dar esse exemplo, né? Tá no meu pensamento. Então ele acessa o que eu penso, ele está me mostrando. Ele falou, você vê a grandiosidade que esse homem foi para a sua espécie. Porém, ele não conseguiu fazer alguns feitos, ficaram pendentes. E a pendência é justamente pela falta do conhecimento do outro lado. E ele morreu sabendo disso. De que se ele não entendesse o ocultismo do lado contrário, entendeu? A ciência invertida, o espelhamento, ele não conseguiria dar grandes passos. Então, o que ele está me mostrando é que toda a nossa ciência, ela é parada, ou bloqueada, ou estagnada pela falta do conhecimento do estado inverso, entendeu? Ele já não é mais aquele senhor, tá? Ele já mudou. Ele já é de novo, ele volta a ser um daqueles cinzas que eu falo pra você que eu vejo. Sim.